dificuldade quando nós fazemos versões, porque as versões elas acabam sendo algo semelhante a. E eu sou daqueles que gostam do original. O nosso Deus é um Deus original. Então, quando Deus inspirou o coração do Dom Moy, foi essa letra. E eu me lembro que, traduzindo, a gente sempre busca muito de Deus, ora muito, porque no português nós temos muitos sinônimos. A língua inglesa é um pouco mais pobre de vocábulo, e você busca o sentido de uma maneira muito mais simples. Então, se a gente se esforçar um pouco, a gente encaixa na métrica o nosso português, que não são tantos adjetivos ruins, vai na métrica da música e a gente consegue trazer a verdade de Deus. Porque vocês veem que é muito diferente, não é, na essência? Traz-me junto a ti, do perto quero estar. Não é mais uma decisão minha, é o contrário. Eu necessito de ti, Deus. E essa é a sua decisão, estar comigo. O Senhor decidiu estar comigo. O Senhor me escolheu antes mesmo que eu pudesse decidir qualquer coisa, não é? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu me alegro muito que estejamos nessa manhã aqui em comunhão, porque algo que foi fruto de oração também. Hoje, nós estamos aqui na véspera de um feriado, ocasionalmente, amanhã é um feriado. E por ser feriado, a ideia de fazer um culto, hoje é um culto uno, nós teremos manhã e noite só neste culto aqui, todos agrupados neste culto, agradou muito o coração. E agradou por quê? Porque, como disse o Mituro, muitas vezes as pessoas têm mais o hábito, ou têm o costume de estar aqui à noite. E aparecem pouco pela manhã. Outros tantos estão mais pela manhã, ou vêm só amanhã, e não vêm à noite. E apesar de sermos um só corpo, deveríamos estar em comunhão, a gente acaba não se encontrando, ou se encontrando menos, em algumas outras ocasiões. Então hoje Deus proporciona um momento diferente, Porque como não há opção, então o que temos para hoje é o culto da manhã. Glória a Deus. Amém? E vamos estar todos juntos de manhã. O povo da noite e o povo da manhã. E eu estou vendo isso misturado aqui, está muito bacana. Eu estou gostando muito. Eu estou muito alegre e muito honrado de ter sido escolhido para estar com vocês aqui nesse culto. Amém? E pensando nisso, e buscando de Deus, nós estamos aqui na terça-feira, e você me inspirou a fazer algo da parte de Deus, trazer algo aqui que eu já havia compartilhado há muitos anos atrás, mas que diz respeito a nós estarmos em comunhão e a importância de nós estarmos em comunhão. Isso não somente uns com os outros, mas principalmente estarmos em comunhão com Deus. Porque é interessante que algumas vezes nós nos esquecemos de que Jesus, que é o nosso Senhor, Jesus que é o nosso Salvador, aquele que zela por nós, e aquele que nos sustenta e que nos dá toda a direção, Ele é o nosso alfa e o nosso ômega, o nosso amigo querido de todas as horas, é alguém que eu e você voluntariamente convidamos para estar conosco. Existe alguém aqui, onde Jesus entrou na sua vida, e entrou chutando a porta, ou sem pedir licença, ou sem ser convidado? Tem alguém que teve essa experiência com Jesus aqui? Não creio, Nós estamos falando de um Deus perfeito, um cavalheiro maravilhoso, que só vai aonde Ele é convidado, e só entra quando nós abrimos a porta. De modo que todos nós aqui convidamos Jesus a fazer parte das nossas vidas. Mas algumas vezes nós nos esquecemos disso, e em algumas circunstâncias e situações, nós somos levados, ou temos a tendência de colocar o nosso convidado de honra para fora da situação. Para fora de casa, para fora do banquete, para fora da festa, para fora da comunhão. Por quê? Porque as nossas vidas ainda carregam traços, algumas vezes mais do que traços, linhas ou até folhas, quem sabe algum livrinho. A Bíblia tem 66, quem sabe um dos nossos aqui ainda carreguem coisas do passado e coisas que não permitem essa comunhão com o nosso Deus. São coisas que fazem parte do nosso velho homem, do nosso velho comportamento, que não estão mais presentes no nosso novo homem em Cristo Jesus, de quem nós somos a partir do dia em que nós abrimos o nosso coração e convidamos o Jesus a fazer parte da nossa vida. Porque a partir daí começou uma transformação. Só que essa transformação ela não termina. E nós escrevemos todo dia histórias novas a nosso respeito.
e histórias essas que deveriam estar alinhadas com a vontade de Deus, em comunhão com a vontade de Deus. De modo que, aproveitando esse mês que nós estamos falando aqui em comunhão, eu gostaria de frisar muito bem isso. E foi daí que nós começamos a conversar. Nós sabemos que hoje, a despeito de que a gente ainda cometa erros, que os pecados ainda sejam presentes na vida de muitos de nós, em alguns momentos, ou em muitos momentos, nós temos alguém que advoga por nós. Amém? Eu sei que tem pessoas que têm o hábito de se defender. E eu aprendi isso com um pastor mais velho, já há muitos anos, que não vale a pena, que não é uma boa ideia. Porque quando eu me defendo, quando eu assumo a responsabilidade de tentar justificar os meus atos, as minhas atitudes, as minhas decisões, eu me torno advogado de mim mesmo. E são os meus próprios argumentos, meu próprio conhecimento, que vai se responsabilizar por me defender diante das pessoas e diante das coisas. Mas quando eu chamo o meu amigo querido e dou a ele a oportunidade de exercer a função que ele tanto ama ocupar na minha vida e na sua vida, que é de ser o nosso advogado diante de Deus, o nosso justificador, ele resolve a situação de uma maneira muito melhor, muito mais completa do que você poderíamos sonhar com toda a nossa preparação, com toda a nossa instrução. Então a gente assume essa posição de se defender e assume de maneira errada, porque a gente erra e parte para o engano. E qual é o engano? Quando eu convenço a mim mesmo de que eu estou certo. Vocês conhecem um engano pior do que esse, não? Quando eu convenço a mim mesmo que eu estou certo, a situação se torna extremamente complicada. Porque não adianta que nada evidencie, porque eu estou convencido de que o que eu faço é certo, eu não vejo aquilo de fato como errado. Não é uma questão de discernimento claro, é de indiscernimento mesmo. E como eu não tenho aquele que me alerta, porque veja, o homem, ele se comunica com Deus através do Espírito. É o Espírito do homem que testifica com o Espírito de Deus a respeito das coisas de Deus. E quando eu justifico a mim mesmo, porque eu estou enganado, crente de que aquilo que eu faço, certo que aquilo que eu faço está correto, eu corto essa comunicação, eu corto esta comunhão e passo a fazer as coisas segundo aquilo que eu acho correto. E aí, nós abrimos mão de Jesus, o nosso justificador, o nosso juiz. Mas deixa eu lembrar uma coisa só para a gente começar aqui. Hoje, Ele é o meu justificador, Ele é o seu justificador. Amém? Não há erro, não há transgressão, não há nada que possa acontecer na minha vida e na sua vida, por pior que humanamente nos possa parecer, que o Senhor não nos possa defender diante do Pai, porque Ele derramou o seu sangue, Ele nos purificou, Ele nos cobriu de toda a multidão de pecado, e através dele nós somos livres e perdoados. Amém? Mas deixa eu fazer uma segunda lembrança. O Senhor está às portas, e se você não percebeu, ligue suas antenas, porque nós estamos em plena tribulação. Se você era pré-tribulacionista, comece a ficar igual eu, transformado nessa coisa, porque as coisas estão aí tremendo. Estão tremendo em todos os lugares. E eu creio que nós estamos passando aí as vésperas das bodas. Só que quando Ele voltar, Ele não volta mais como nosso advogado. A palavra de Deus diz que Ele volta como justo juiz. E Ele haverá de julgar vivos e mortos. Todos nós, sem exceção, que temos Ele aqui como advogado, hoje, nesse momento, teremos Ele um dia diante de nós, como um justo juiz perfeito, e há de julgar a todos nós, sem exceção. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem de hoje, uma mensagem de comunhão, de alegria, uma mensagem de interação com o nosso Deus, para que no dia que Ele volte como justo juiz, seja um dia de alegria e não um dia de tristeza. Seja um dia de comemoração e não de lamento. E seja um dia breve e não um dia longo, como alguns tentam colocar adiante. Por quê?
Porque o nosso Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nos quer todos juntos, reunidos, e Ele quer a todos salvos. Ele quer a todos nós com Ele eternamente. Amém? Então nós não precisamos ter medo do juiz se nós procedermos em comunhão, de acordo com a vontade daquele que nos deu a vida. Tá bem? Por isso, eu queria meditar com vocês numa passagem que está em João 2, nós vamos colocar aqui, João 2, de 1 a 10. E eu sempre acho interessante porque essa passagem fala da primeira vez, da primeira manifestação pública de Jesus, a primeira vez que ele exerce o sobrenatural publicamente. Algumas Bíblias colocam que é o primeiro milagre de Jesus. Eu gosto de citar esse milagre porque ele é um milagre inusitado. De todos aqueles que nós não testemunhamos com os nossos olhos, mas ouvimos com os nossos ouvidos e lemos a respeito de tudo aquilo que os evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos nos contam, nos parece, pelo menos para mim, eu não sei você, me permita, me parece assim o menos expressivo. Porque aqui o contexto, nós vamos ler juntos, nos coloca numa situação que não é dentre aquelas que nós vimos Jesus fazer coisas grandiosas, não é? Acalmar o mar, acalmar os ventos, liberar aqueles que estavam escravizados em espíritos malignos, e curar cegos, e erguer coxos, e ressuscitar mortos. São coisas que para nós, aqui nós estamos falando de um milagre, no mínimo, diferente, não é? Mas eu gostaria que a gente meditasse nisso aqui, porque Jesus não colocaria isso em primeiro lugar, se ele não entendesse que esse momento fosse um momento especial para mim e para você. Ele não teria exercido e nem feito o que fez por nenhuma pressão e nenhuma influência, se ele não entendesse que isso fosse algo do Pai, para meu ensinamento e para seu ensinamento. Tá bem? Então vamos ler juntos aqui. Vou ler nessa versão, porque às vezes eu leio na minha, está diferente. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e lá estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Ontem, eu estava conversando com o meu filho mais novo, Felipe, que é o imediato a casar, né? Sobrou o último. Só tenho 2, um já casou 3 anos e vai casar o outro agora em fevereiro. E eles estão nessa situação de discutir as coisas para a festa, ele e a Renata. E é claro que com todo o carinho do coração e com o budget que eles têm, eles estão procurando preparar o melhor para receber os convidados deles. E estavam discutindo essas coisas, né? De como ia ser a festa, e comida, e bebida, e estavam falando e tudo isso. É interessante porque a preocupação sempre é que as pessoas aproveitem, sejam honradas, que elas recebam o melhor, que elas se sintam acolhidas, que seja um momento gostoso, que seja lembrado como uma hora de celebração de uma família que surge, de famílias que se unem, pessoas que estão juntas. É um momento especial. Então, comer e beber é uma celebração. E as bodas, um casamento, um momento extremamente representativo. Porque o nosso Deus, Ele ama famílias, tá bem? Diga a pessoa que está ao seu lado: Jesus ama a família. Ama, Ele ama. Família é com Ele mesmo. E não foi à toa que Ele escolheu o princípio de uma família, a celebração do princípio de uma família, para estar presente. A passagem fala para nós que Ele não foi lá de abelhudo, de bicão, ou Ele foi lá dar uma espiada. Não, Ele foi lá como convidado.
Assim como o Felipe e a Renata têm os convidados deles, né? Aliás, me perguntam, puxa, mas quem estão convidando? Eu falei, não sei, de verdade, eu não interferi no primeiro, não interferi no segundo, porque eu entendo que os convidados são do noivo. Pai e mãe, tem gosto de pai e mãe que gosta de aparecer, né? Pai e mãe de Miss. Eu sou pai, eu e a Mari somos pai e mãe, não somos de Miss. Nós somos muito discretos, então assim, os convidados são deles. E nós vamos de convidado também. Tem só um plus lá que a gente, né? Pai e mãe, então. Fora isso, são deles. É a comemoração deles, é o momento deles, é o princípio deles. E Jesus foi lá compartilhar essa alegria. Certamente, ele era amigo de um deles, ou do noivo ou da noiva, eu não sei se de ambos. Mas se ele foi convidado, ele era amigo da família. Ele estava ali para celebrar um momento. E nesse momento especial, ele faz um milagre que talvez para nós, à primeira vista, como eu disse, pareça inferior aos outros, ou menos significativo. Porque ele transforma água em vinho. Isso numa festa, onde segundo o próprio mordomo, ou o mestre de cerimônia, hoje tem um nome diferente, né? Como é que eles chamam? Assessores, é isso? Assessores, né? São assessores. As festas têm assessores. É interessante porque a coisa passa e o tempo passa e no fim eu vejo que eu estou ficando velho, porque eu falo que coisa... Né? Agora é assessores. Então, os assessores da festa estão dizendo, olha, na verdade o pessoal já está aqui meio engrenado. Eles já até beberam um pouquinho além da conta. E se você der uma coisa boa, os caras não vão nem saber. Mas o cara é um conhecer e ele é um sommelier, né? Ele está lá para saber qual vinho é bom. E fala, meu amigo, em geral os caras dão o vinho bom, a hora que o pessoal está meio enganadinho, dá mais ou menos o vinagrinho, o cara já bebeu mesmo, é arco, né? Já tomou conta, a festa já era. Então dá qualquer coisa para os caras. E você vem agora e traz o melhor. Nosso Deus não faz nada de qualquer jeito, tá bom? Nada de qualquer jeito. E tudo que Ele fizer sempre vai superar aquilo que já foi feito. Sempre. Na minha vida e na sua vida, sempre será assim. Amém? E eu penso, eu e você, nós começamos num processo extremamente parecido. Eu não sei se alguém aqui foi batizado no líquido amniótico. Tem alguém aí que foi batizado no líquido amniótico? Não conhece esses? Eu tenho uns amigos meus que nasceram em igreja, e o avô era cristão, o pai era cristão, e os caras acham que porque nasceram nisso, foram batizados no líquido amniótico. Mas na verdade são religiosos que não praticam coisa nenhuma, sabe como é que é, não? Mas eles sentem assim super, quarta geração de... Eu não fui batizado no líquido amniótico, pelo contrário. Eu acho que eu fui batizado em outros líquidos, porque eu era terrível. Eu sempre digo a todos que os joelhos da minha mulher são poderosos de verdade, para fazer infinitamente mais do que os meus olhos podiam ver ou o meu racional imaginar. Porque eu mesmo nunca pude imaginar que ia ter um Deus tão bom para me perdoar de tanta coisa ruim. Amém? Eu era terrível mesmo, pode ter certeza. Que bom que o verbo ficou no passado, amém? Era, tá? Ainda tem coisas terríveis que precisam ser mudadas. Eu percebo isso a todo tempo. São menos terríveis, sem dúvida. Mas, sendo terríveis, precisam ser mudadas. E quando eu convidei Jesus a entrar na minha vida, eu tive que me submeter a uma nova experiência, a uma nova realidade. E eu faço essa analogia com essa situação da água. Porque vocês se lembram que nós falamos aqui, que quando Maria pediu que fizessem aquilo que Jesus determinasse, foi pedido que trouxessem as talhas, onde estava a água, onde as pessoas haviam feito a purificação. Vocês sabem aonde era feita a purificação? Para a água da purificação, o que era feita nos casamentos? Não. Primeira coisa que lavava era o pé. Porque o cara vem com a sandaliona, né? E andando por aquela chão de terra, onde caminhavam não só pessoas, mas também animais, a terra não tinha a higiene, porque é terra, tá bem? Então as pessoas vinham com os pés sujos e as casas eram limpas por dentro. Então as pessoas só entravam nos lares depois que tinham seus pés lavados para que houvesse higiene, tá bem? Lembrando que nessa época nem todos comiam à mesa como nós comemos, mesas assim não, tá? É muito comum para orientais, japoneses, árabes,
chineses, enfim, judeus, comerem em mesas baixas, bem próximas ao chão. Então o pé está mais perto de você ainda. Então é melhor que esteja bem limpinho, tá bem? Porque está todo mundo ali juntinho e comem todos juntos, né? Alguns se escandalizam às vezes porque vão em casa e às vezes a Mari vai comer, por exemplo, tabule. Todos os brasileiros conhecem tabule, né? Vocês comem tabule de garfo e faca, não é? Nós não comemos assim. Nós pegamos o alface e comemos com a mão. Então a mão precisa estar limpa também, tá? O pão, que a gente chama de pão árabe, o pão sírio, feito daquela forma, porque não tinha talher não. Então as pessoas usavam isso. Então a comida, você pega com o pão e come, não é assim? Temos aqui uma representante da colônia presente que pode me ajudar. Então isso de ter a mão limpa e os pés limpos era extremamente importante. E esta aguinha que trouxeram para o vinho era essa, onde as pessoas lavaram os seus pezinhos e as suas mãozinhas sujinhas. Foi isso que foi levado para Jesus. Foi ali que ele colocou a mãozinha dele e fez o melhor vinho. Olha que situação. Jesus tem umas coisas assim que sempre me deixam exultante. Eu gosto das coisas inusitadas. Ele vai curar um cego. Ele não chega para os cegos assim, olha, vê. Ele podia fazer assim mesmo, e ponto, e o cara ia ver e fim. Não. Ele vira naquele chão terroso, de novo sujo, dá uma cusparada no chão. Se desse uma cusparada aqui, vocês vão botar para fora do palco. Ele dá uma cusparada no chão, faz lodo com aquilo calmamente, na mão assim, ó. Sabe criancinha brincando com coisa grudenta, misteriosa? E vai lá e coloca os 2 olhos. Ainda bem que o cego não viu, senão ele tinha fugido. Ele saía correndo. Ele grudou aquilo nos 2 olhos. Agora você vai lá e lava lá no tanque, lá em Solé, vai lá e lava. Claro, vou correndo, onde é o tanque? Jesus é inusitado. Aí ele, veja bem, ele pega as talhas, onde os caras tinham lavado as mãozinhas e os pezinhos, e traz para fazer o vinho. Ele podia ter transformado a água da torneira em vinho, mas não. E o que ele está nos ensinando aqui? Vamos estabelecer alguns pontos bem importantes e interessantes. Primeiro deles, como eu disse para vocês, e eu imagino vocês podem concordar comigo, que vocês também não eram as coisinhas mais limpinhas e mais bonitinhas quando chegaram para Jesus, amém? Nós tivemos um contato com Ele, um primeiro contato com Ele, e colocamos diante dele toda essa nossa sujeira, toda a nossa imundícia, todos os caminhos maus onde nós havíamos andado, todas as coisas ruins que nós havíamos cometido, coisas que as nossas mãos fizeram, que a direita não gostaria de lembrar o que a esquerda fez e vice-versa. E não porque eram boas, mas porque eram más. Eu e você, infelizmente no nosso proceder humano, nós não tínhamos nada de bom para apresentar para Jesus na hora da comunhão, na hora de entregar nossa vida a Ele. E nós entramos nesse relacionamento, nessa aliança, com o nosso ruim, e Ele entrou com o seu melhor. Quem aqui foi batizado? Glória a Deus. Quando nós fomos batizados, essa água lavou as nossas mãos e os nossos pés de todas essas coisas ruins que faziam parte da nossa vida antiga, dessa nossa conduta humana, desse nosso desejo desenfreado de fazer as coisas segundo o nosso controle, os nossos desejos, daqueles erros que nós cometemos consciente e inconscientemente. As nossas mãos, que muitas vezes não podiam tocar a comida do banquete, e os nossos pés, que não podiam pisar o lugar santo. Lá no tabernáculo, vocês se lembram muito bem, existia também o lugar onde os sacerdotes faziam a mesmíssima coisa para poder entrar
no Santo dos Santos. E quem não estivesse purificado, morria. Simples assim. Simples assim. O cara entrava com a cordinha no pé, e se a cordinha foi inventada, é porque alguém foi buscar o outro que estava morto lá dentro e morreu também. E provavelmente outro morreu na sequência, deve ter virado uma bagunça mais ou menos. Então eles inventaram a cordinha. Porque caso o cara tivesse de alguma forma escondido algo, diante de Deus não ia ficar encoberto, ele pimba, caía duro. E aí puxava ele pela cordinha, porque se fosse buscar, caía duro também. Mas nós não. Nós temos a Jesus, que é o nosso advogado. E a gente não cai duro, não precisa de cordinha, amém? Mas nós temos que entender que a água veio no princípio. E ela veio para lavar essas coisas, varrer, tirar, limpar da nossa vida, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus. Pudéssemos estar na presença dEle em comunhão. Traz-me junto a Ti. Jamais me deixes ir. Eu deixo tudo porque eu quero Te ouvir. Eu quero ser Teu amigo. Eu quero saber o que o Senhor tem reservado para mim. Eu quero saber aquilo que precisa ser mudado, o que precisa ser fortalecido. As fortalezas precisam ser quebradas. Quais caminhos eu não devo pisar e quais eu devo trilhar? Adaptar os meus planos com os meus sonhos, ou sonhar maior do que aquilo que eu pude ver. Mas isso acontece quando eu tenho a comunhão com o meu Deus. E esse meu Deus é um bom amigo, um amigo divertido, gente. Ele é tão bom, tão bacana, que Ele pega essa nossa água suja e transforma em vinho. Quando Ele vier e quando Ele voltar, Ele vem aqui para nos encontrar onde? Nas suas bodas. Ele quer encontrar a sua noiva. É uma festa de casamento, se vocês não entenderam. Ele vem para desposar a mim, a você e a igreja, a comunhão cristã. Mas Ele não quer mais encontrar água suja. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele quer nos ver vinho. Ele nos quer ver íntimos dEle, conhecedor da vontade dEle, do coração dEle, amigos próximos, que têm interação, e não pessoas estranhas. Tem gente que acha que precisa casar com um estranho, não precisa casar com um estranho. Eu, para não casar com uma estranha, eu namorei 6 anos, noivamos mais 7, estou casado, vou fazer 30. Eu sei que eu não casei com uma estranha. Tem gente que acha que para conhecer estranho não precisa experimentar. Eu experimentei um só que é para experimentar certo. Convicção na vida é importante, sabia? E nós precisamos ter convicção de que o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso e justificador. Agora, a todo momento nós vamos trazer a necessidade da água para mim e para você. Quando nós podemos ter acesso ao vinho, ao melhor vinho, ao segundo vinho, ao vinho bom, nós vamos ficar toda hora buscando a água. Porque o que eu creio que nós precisamos estar super atentos nesses últimos tempos, é o fato de que ainda cometemos, e voltamos a cometer, coisas que sequer deveriam ser lembradas nesse momento. Mas eu faço. E tenho certeza que a maioria de nós faz. Nós ainda manifestamos coisas que são assim totalmente incongruentes com os planos de Deus para mim e para você. Nós ainda manifestamos coisas que precisam ser limpas para que essa comunhão se estreite. Para que quando venha o nosso justo juiz, ele seja o nosso noivo. E haja um casamento e não um divórcio. Amém? O amor de Deus, ele encobre a multidão de pecados. Mas não é por isso que nós vamos arrastar Deus para todas as situações ruins. Quando você tiver dúvida a respeito do que você está fazendo, pare, ore, busque. Traga o amigo para perto. Eu e você,
a palavra também nos garante que nós somos templo do Espírito Santo. A academia ginástica agora virou também lugar de crente, vocês sabem disso, né? Então tem um monte de crente na academia, tá? Eles amam dizer que estão cuidando do templo do Espírito Santo. Só que o povo cuida do templo do Espírito Santo olhando para o espelho. Eu tenho uma certa dúvida se vocês estão cuidando para eles ou para o Espírito Santo. Porque é claro que a gente tem que manter a forma física pela saúde e também para que não apresentemos Deus diante das pessoas de forma esculhambada, né? Porque senão fica uma coisa esquisita. Mas o que eu digo é que a gente tem uma tendência muito fácil de confundir as coisas. Para quem e por que a gente faz. É um limite muito tênue. E nesses tempos finais, a gente precisa entender justamente esse acerto fino para que não fique nada para trás. Então, como templos do Espírito Santo, que frequentam também a academia, amém? Nós levamos a Deus conosco para um monte de lugares, alguns dos quais ele tem que pedir licença e se retirar. E aí nós clamamos aos anjos que nos guardem nos nossos caminhos. Porque a gente acha que pode levar Deus para qualquer lugar, e para qualquer situação e de qualquer jeito. Não, não é assim que funciona. Você pode convidar Jesus para assaltar um banco? Eu vou assaltar o banco, o Espírito Santo de Deus vai comigo. Funciona assim? Não, a menor possibilidade, né? Eu vou numa festa dessas onde Deus sabe o que acontece e leva o Espírito Santo junto? Não vai, mas não vai mesmo. Você pensa que vai, mas não vai. E eu estou falando aqui de forma exagerada, mas eu gostaria que vocês trouxessem isso para detalhes, porque nós estamos no tempo do detalhe já. O grosso já foi lavado lá atrás. Agora nós estamos tratando daquilo que é o purificar, o final. Sabe aquela preparação final da noiva? O dia da noiva? A noiva lá se preparando. Hoje em dia filma tudo, né? Até uma coisa horrível. Parece a noiva de Bob, umas coisas que eu não sei porquê, só Jesus. Eu não entendo bem. Eu tenho uma certa dificuldade com exposição. Eu acho que as pessoas podiam ser mais reservadas. Tá bem? Amém? Essa é a minha opinião. Eu acho que não precisava disso. O dia da noiva pode ter, mas é para a noiva. Amém? Não precisa ser para os... Eu não preciso ver noiva de Bobs. Né? Então isso não faz parte. De hobby branco com um símbolo desse tamanho, não sei. Não faz sentido para mim, mas ok. Põe isso de lado. O dia da noiva é isso. Nós estamos aqui no dia da noiva. E nós precisamos nos preparar para o noivo. Com o nosso melhor. O noivo vem para uma festa de casamento. Ele vem para um banquete. Ele vem para algo especial. Ele vem para uma comunhão única e eterna com Ele. Mas nós precisamos começar isso hoje. Hoje. Porque olha, está na hora de a gente ser super honesto. Cada um consigo mesmo. Como esse mundo de tribulações, e por isso eu falei nas tribulações que está aí fora, nos pressiona a cada segundo a ser diferente do que aquilo que nós estamos tratando aqui agora. Como ele faz de tudo para nos afastar, perdoe que eu estou tropecando aqui no meu cadarço. Como ele faz de tudo para nos afastar da comunhão com Deus. Até o cadarço ele põe no meio do caminho. De tudo para nos afastar da comunhão com Deus. Tudo, absolutamente tudo. Se você está aí no trânsito, para sair da comunhão com Deus é bem rápido. Não precisa você ser um motorista desenfreado, não. Só a tensão que você passa. É uma coisa terrível, não sei vocês, mas são 800 motoqueiros que se matam e batem, e estabacam em você, nos outros, na frente. E um que fecha o outro, que muda de pista e breca daqui, cutuca dali. E se nada disso acontecer, ainda são muito mais carros na rua do que permite. Né? O que as vias permitem. Você passa por tensão. O rapaz está me falando que mudou para São José dos Campos, um representante, e ele leva 1h10, 1h15 para chegar a São Paulo. E aí, às vezes, da entrada de São Paulo até a Zona Sul, 1h40. É muito fácil sair da comunhão com Deus. Você vinha louvando na estrada, chegou em São Paulo, acabou o louvor. Acabou o louvor. Não é assim?
E essas coisas de forma prática acontecem na nossa vida mesmo. Isso nos leva muitas vezes a um desencadear maior. Não é raro, hoje, as pessoas sofrerem de síndrome do mau humor. É uma síndrome já. Por quê? Elas nem sabem. Mas o dia já começou e as coisas difíceis foram acontecendo, piores, outras que foram se aglutinando e agravando. Chega no final do dia, o cara não sabe por quê, mas está lá de mau humor terrível. E a gente leva esse nosso mau humor para a nossa comunhão com o nosso Deus. Aí eu penso, se nós começássemos pela comunhão com o nosso Deus, e Ele fosse o contaminador de todas as coisas, será que nós teríamos síndrome do mau humor? Eu não estou dizendo que as coisas não aconteceriam. O mundo está aí, e as aflições existem. Isso nos foi avisado. Mas descansa, porque eu venci todas elas. E a gente não descansa, e continua querendo tomar a justiça, a saída, a justificação, e se enganando, e se enganando, e se enganando todo dia. Quando nós temos alguém que cuida de nós. Alguém que pode nos transformar de água em vinho. Água suja em vinho da mais alta qualidade. Parecia um milagre pequeno. Mas eu olho para mim e digo, Senhor, é um milagre grande. Porque quando eu olho no espelho, eu digo, rapaz, que água suja, lascada. E o Senhor vai me levar hoje para ministrar a tua palavra. Que coisa. O Senhor é um homem corajoso de verdade. Mas Ele transforma as nossas vidas de uma maneira que eu e você não podemos conter. Quando Deus toma o lugar dele em nós, nós não podemos conter a Cristo. Vocês nunca passaram pela experiência de estar sentado em algum lugar, num consultório, esperando para ser atendido, numa fila em algum lugar, as pessoas começarem a conversar com você e de repente contar a vida delas como se te conhecesse há 1000 anos. E aí faz igual a Sara fez, olha a gente olha com aqueles olhinhos em porta, ai Senhor, cala a boca dessa... É assim ou não é? Acontece só comigo ou acontece com vocês também? E a gente vira os olhos, né? Ai meu Deus, cala a boca, meu filho, ninguém te perguntou nada. A pessoa fala, quem? Quem perguntou? Olha a nossa comunhão com Deus. Deus está colocando essas pessoas na nossa vida, por quê? Porque a água sujinha estava na hora de manifestar o vinho bom. E nós fazemos o quê? Mostra a água sujinha de novo, que esse é com a gente mesmo, né? E a pessoa começa a falar e a gente com vontade de estrangular a pessoa ao invés de abençoar a vida da pessoa. Tudo que ela está vendo em você é Deus, não é você não, tá bem? E você egoisticamente fica tentando afastar ela de você, porque você não quer ser incomodado no seu próprio mal-estar, não é no seu bem-estar. Não é assim? Eu já estou cheio de problema, vou escutar esse cara falar no meu ouvido ainda, oh Deus, tem paciência. Misericórdia, né? Aliás, como falava o filho de um amigo meu quando eu era pequeno, misericórdia. Misericórdia. Mas esses são os tempos que se apresentam. Agora imagina Jesus, chega na festa, diz assim, olha, quer saber de uma coisa? Nem começou e eu já estou com vontade de terminar. Porque eu estou olhando para essa aguinha suja aqui, e estou vendo a carinha de vocês, e esse negócio parece que não vai dar certo. Vocês não estão prometendo muita coisa não. E eu vou passar um bocado forte por causa de vocês. E vocês estão aqui mostrando para mim que não vale a pena. E não pense que isso é mentira, porque quando ele estava sozinho na última oração, ele ajoelhou e disse assim, olha, pensando bem, passa de mim que, humanamente falando, mas eu não vim aqui para ser manifesta a minha vontade, não vim aqui para agradar ninguém, não vim aqui para fazer algo por mim mesmo, eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que nenhum se perca e que eu cumpra integralmente o sacrifício exigido através da minha vida, para que todos nós
tenhamos vida e vida em abundância. Lembre-se dele quando ele ajoelhou lá, porque ele vai falar bem no seu ouvido. Eu e você, nós temos algo grandioso. Amigos de Deus. Olha, encher a boca e dizer, eu sou amigo de Deus. Mas amigos têm comunhão. Amigos sem comunhão não funciona, meu querido. Você tem um amigo por osmose? Tem gente que tem amigo hoje porque tem rede social. Eu odeio rede social. Amém? Eu vou repetir. Eu odeio rede social. Amém? Sabe por quê? Eu gosto de gente. Vocês estão aqui hoje, se tiver aqui 5% a quem eu não abracei, eu estou mentindo? Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, até assusta as pessoas, desculpa, beijei você, perdão, mas é só assim. Eu abraço, eu beijo, eu cumprimento, eu gosto de conversar, olhar no olho. Eu tenho uma certa dificuldade com essa situação onde as pessoas falam aqui, nem se conhecem, não se veem. Não há comunhão. Comunhão é assim, ó, a gente olha um no outro. De vez em quando come farofa e um comunga a farofa do outro. Isso é comunhão. Comunhão é sentar à mesa e pegar lá o alface e tacar a mão no tabule e vamos em frente. Alossarra, né? Pronto, que é o único jeito, né? Entrega a Deus. Isso é comunhão. Olha, a comunhão era, as pessoas dividiam o mesmo prato. Hoje, se eu convidar para dividir o mesmo prato, a maioria vai fazer careta, não vai não? Não vai? Jesus nos convida para dividir o mesmo prato e a gente faz careta para ele, amém? É por isso que eu me senti muito privilegiado de compartilhar essa palavra hoje, porque nós estamos aqui manhã e noite, sabe? Então é bom que a gente esteja no mesmo espírito e entenda que comunhão transcende a horários, preferências, lugares nas mesas, cardápio. Comunhão vai muito além de todas essas coisas. Comunhão é algo que fala de intimidade, é algo que fala em abrir portas, eu abrir a minha e você a sua, de criar estreitamento onde normalmente não existe. Forjar coisas em comum que normalmente seriam impossíveis, mas que em Cristo são perfeitamente possíveis. Algumas coisas são possíveis para nós, mas para Deus nada é impossível. E é por isso que nós precisamos intensificar a intimidade, intensificar a comunhão. Nós não podemos ser comunhão só no nome. Nós temos que ser comunhão de fato na prática. Precisa criar em nós uma disposição de estarmos mais uns com os outros, de abrir mão de certos confortos, às vezes certas facilidades. Eu tomo por mim mesmo. Algumas vezes, quando não estou escalado para ministrar, eu acabo escolhendo o culto para vir segundo o meu conforto do domingo. De longe, essa não é a melhor escolha, mas de longe não é. Porque eu nunca perguntei para o meu amigo onde eu deveria estar, onde ele gostaria que eu estivesse, ou eu gostaria que eu estivesse nos dois. E é bem fácil de entender que quem manda é ele, não sou eu nem você, amém? E desculpe, eu falo de mim, mas cada um analisa o seu próprio coração. Por que como a gente procede? Só para concluir, ontem, por exemplo, eu saí com o Ricardo de manhã, e aí no meio do caminho começa a falar com o outro, e o Felipe, que acorda sempre na última hora, ele resolve editar o almoço, que já estava programado para todos. E aí ele pergunta o que tem para comer. E a mãe diz para ele o que tem para comer. Boazinha, né? Porque eu vou dizer, querido, não tem nada, o que você vai fazer? E aí, diz o que tem para comer. Mas eu não queria nada disso. E nós estamos todos programados para comer. E nós esperamos ele por quase 2 horas. Porque no meio do caminho, dado o fato, ele foi comprar a comida que ele queria, voltou com ela para que a mãe preparasse a comida que ele queria, porque a nossa já estava pronta. Mas a mocinha queria comer uma outra comida. E tudo o que nós queríamos é ter um momento de comunhão.
fosse qual comida fosse. Amém? Porque ele comia tanto uma quanto outra. Mas a preferência nos levou ao momento de comunhão um pouquinho mais tenso. Porque eu já estava querendo estrangular ele, 2 horas depois de fome. Nós podemos fazer Jesus participar da nossa vida de uma forma alegre. Mas também podemos fazer Jesus participar da nossa vida de uma forma arrastada. Eu não deixei de amar ele por causa disso. Mas que eu tinha vontade de estrangular ele, isso eu tinha. Não estou dizendo que Jesus tem vontade de estrangular você não, tá bom, irmão? Fica sossegado. Mas, vamos respeitar o amigo, não é? Vamos honrar o amigo. Afinal de contas, além de amigo, ele é o nosso noivo. E nós vamos ter essas bodas maravilhosas. Amém? Ficou claro? Sim? Amém? Porque saiu tudo daqui, não saiu nada dali. Vocês viram que eu não li nada e ok? Então às vezes eu não sei se ficou muito claro, mas eu espero que sim. Porque eu queria deixar com vocês um incentivo muito grande para que vocês valorizassem a oportunidade que nós temos de estar com Jesus como nosso justificador, como nosso amigo, como nosso noivo, como o nosso amado, querido presente na minha vida e na sua vida. Para que o dia que ele volte, seja também um dia de comemoração, um dia alegre, onde ele nos encontre todos juntos, no mesmo espírito, no mesmo entendimento, ali, noivas, preparadas, não 5 de lamparina meia boca e 5 de lamparina cheia, não. É as 10 preparadas, amém? 10 fala de redenção, né? Então sejamos nós, homens e mulheres, em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Porque nós vamos ter agora um tempo que eu gostaria, inclusive, que vocês pudessem estar juntos, depois da ministração, orando uns pelos outros, comentando algo que gostaria que o outro orasse, porque não é a comunhão com Deus a gente não atinge somente quando nós estamos com Ele no secreto, mas nós atingimos essa comunhão quando nós estamos uns com os outros, porque Ele se manifesta de forma diferente em cada um de nós. Eu digo que eu gosto de pessoas, porque quando eu converso com cada um, é maravilhoso como Deus fala comigo de uma forma completamente diferente, e é uma história diferente, é algo que se encaixa muito bem. Eu gosto de ouvir as coisas, sejam elas dificuldades das filas, ou dos momentos de banco que nós ouvimos, ou sejam alegrias a serem compartilhadas, não importa, mas ouvindo o outro a gente ouve a Deus, porque Deus não existe só para mim não, viu? Deus existe para cada um de nós e em cada um de nós, e para que através de todos nós, juntos, nós possamos expressar o amor de Cristo, a comunhão em Cristo Jesus. Amém?